Olá, está começando mais um programa Teorema, aqui pela UX-TV, nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Hoje nós vamos falar sobre essas novas ondas de intolerância que aparecem principalmente nas mídias sociais e principalmente quando se referem a questões políticas. Será que nós estamos vivendo uma reatualização do velho modelo do fascismo? O cenário atual do Brasil parece estar enfrentando um retrocesso político, social e econômico. Essa cultura de ódio vindo de todos os lados muito se parece com o radicalismo político do fascismo, um regime marcado pela história no início do século XX que tinha como características ser conservador e ter um governo autocrático. Por isso, o teorema de hoje pergunta: o momento atual do Brasil pode ser considerado uma espécie de fascismo de rua numa reatualização do velho modelo? E para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui na UX-TV o professor Álvaro Benevenuto, coordenador do curso de jornalismo e também do PPG de História aqui da Universidade. Seja bem-vindo. Legal. Estamos recebendo também o professor Marcelo Caon, que é doutor em História e professor de História do La Salle Carmo. Bem-vindo. E também o Lucas, que é estudante de História aqui da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Bom, a gente tem visto cada vez mais as pessoas se manifestando nas mídias sociais, principalmente quando se referem às questões políticas. Vivemos um momento que parece bastante conturbado também no cenário político e econômico do país. E, ao mesmo tempo, parece que tem uma volta de um fundamentalismo assim, bastante conservador da sociedade. Queria que vocês falassem um pouquinho se isso tem alguns respingos de fascismo, do velho fascismo, e o que é o fascismo, e o que é isso que a gente está enfrentando. Professor Álvaro. Olha, eu percebo que há neste processo um reflexo do quanto a sociedade está perdida nos seus referenciais. E a partir daí está se agarrando a qualquer pedra que encontra neste caminho, nesse mar revolto, e qualquer apoio, qualquer possibilidade de sustentação. E, por enquanto, o que tem se mostrado é exatamente este lado mais fundamentalista, mais fechado, mais cerrado, pensamento único. Talvez por termos uma diversidade bastante grande e a possibilidade de conhecer essa diversidade, provoque essa volta a um pensamento único. E aí vai gerar, no meu entendimento, vai gerar essa relação tão fechada e essas impossibilidades e incontinências de ouvir o diferente, de perceber e de conviver com o diferente. Marcelo. Uma coisa importante talvez é que o fascismo da década de 20 e 30, que se espalhou pela Europa, algumas distinções do atual discurso, esse discurso fascista, talvez seja que lá tu tenha a aplicação pelo Estado, via do Estado, de um controle totalitário e do cerceamento das liberdades de expressão. O que a gente tem hoje no fascismo não é um fascismo de Estado, mas não sabemos ainda se ele não é pior, mas de qualquer maneira isso ainda a gente pode investigar. Mas é um fascismo que se aproxima no seguinte sentido, né? Ele requer, ou ele busca no passado, numa sociedade tradicional, via de regra por valores muito sectários da religiosidade, valores sectários, inclusive, ligado não com o bem-estar público, mas com as garantias de determinados grupos. Ele busca se associar e, somado a isso, a ausência de diálogo. Então, se nós tivéssemos que pincelar algumas coisas que esse discurso hoje, fascista, ele começa a ganhar um fôlego, não é exatamente o mesmo fascismo da Itália de Mussolini, da Alemanha de Hitler, de Franco, Salazar, mas ele passa por determinadas características que são importantes. Por exemplo, os fascistas da década de 30 sempre olhavam o passado religioso e a nação como uma forma de romantismo. Hoje, o fascismo olha o passado, a gente ainda está com um ponto de interrogação, qual o passado, da década de 50 e 60, como um referencial, com determinados valores religiosos, e em especial de alguns pequenos grupos, como seu referencial.
e a ausência do diálogo, no sentido de aprofundamento do debate. Isso nós recebemos, via de regra, por causa de uma ditadura militar que impossibilitou o debate. Então, é como se nós tivéssemos alguma coisa solta que não está bem definida. Esse é o problema, não está definido, mas carrega consigo algumas características de outrora, que são esses elementos do passado. E quem escolhe o passado é quem tem o poder no presente. O George Orwell também falava sobre isso, né? Então, uma das coisas que a gente tem que começar a analisar é exatamente essa questão. Mas sempre tentando aprofundar, que é o que a gente está fazendo aqui, que nas redes sociais é praticamente impossível. Não se consegue, né? E aí, Lucas? Eu concordo que esse fascismo que a gente vê hoje, ele diverge do começo do século XX, né? Aliás, eu não sei se fascismo seria uma expressão adequada para a gente estar lidando com esses acontecimentos. E eu também não acho que ele parou de existir em algum momento e agora está sendo retomado. Eu acho que ele sempre se fez presente no nosso cotidiano, né? Nós temos um dia a dia brasileiro de uma formatação bastante autoritária. Não só pela história do Brasil, né, por ditaduras de Primeira República, Estado Novo e mesmo depois 1964, mas eu acredito que o cotidiano brasileiro, a cultura brasileira, e entendendo cultura como um espaço de enfrentamento de relações de poder, nós nos estruturamos enquanto uma sociedade autoritária, né? As instituições sociais, elas favorecem para que o discurso fascista se promova, né? Se a gente pegar desde o começo, a família já é um espaço muitas vezes autoritário, né? A criança, quem acompanha o crescimento de uma criança sabe, né? Ela vem com uma curiosidade, com o tempo essa curiosidade passa a ser achatada, até que ela passa a ser nula, né? E hoje a gente tem uma grande parte da população que não está acostumada à leitura, não tem o hábito da leitura, se informa por meio da mídia, né? Uma mídia aquela de maior repercussão. A gente sabe que é um espaço que ainda não está totalmente democratizado, né? É uma luta que a gente tem. E eu acho que esse é o nosso desafio, né? Estabelecer o diálogo, reconhecer e dar voz para esse diferente, para esse outro, né? Claro. E esse diferente, esse outro é algo muito amplo, que pode ser aquele que pensa diferente politicamente, religiosamente, né? A pessoa que tem uma cor de pele diferente, uma opção sexual, né? E parece que a gente está vendo dificuldades de se relacionar, né, com o outro, né? É uma dificuldade de alteridade que a gente tem. Eu acho isso bem interessante mesmo, porque tem alguns conceitos que são conservadores e que realmente vêm perpassando ao longo da história. A questão da fé, da família, do trabalho, a própria ideia dessa mulher também de volta para o espaço privado, da casa, né? Que, enfim, a mídia também trabalhou muito em cima disso. Mas tem um discurso, e aí, Álvaro, eu te pergunto, é um discurso que, quer dizer, vem da sociedade e migra para dentro da mídia, ou a mídia também... Aí é que está, dentro dessa complexidade, e eu quero colocar uma pimenta, né, nessa conversa da complexidade e das dominações, né? E a questão que eu trago para isso, e por onde um dos caminhos para fazer essa reflexão, é se este não é o preço que a gente está pagando pela sociedade capitalista que a gente está vivendo, tá? Que vem um comportamento onde a ideia capitalista, a ideia do lucro, a ideia da propriedade acaba se consolidando nesta possibilidade do ganho, na possibilidade do ficar com poucos. Hoje, as várias estatísticas dão conta ali, 1% da população mundial que tem 99% da riqueza, e os 99% que deveriam compartilhar dessa riqueza. Então, eu percebo que este modelo é que estabelece os elementos de geração desse discurso único. E é um discurso único, especialmente na mídia, onde a gente está tendo, a observação está sendo mais relevante, a participação da mídia hoje, que está exatamente neste processo de que ela amplifica esse discurso dos poucos, perpassa por todos os lados e acaba construindo essa relação e o fechamento das portas para perceber, para entender, para compreender, conviver com o diferente. Então,
para mim tem muito a ver, tem uma ponta bem legal nessa história, tá? E não é o capitalismo, não é que ele é ruim, é feio, é horrível, como a gente já fez esse discurso. Historicamente, a minha geração faz esse discurso, tá? Não é que eu queira abrandar a crítica ao capitalismo, mas é este capitalismo detentor e tão arraigado na propriedade, que tão de mão fechada, tá? Que impede a divisão. É uma das outras leituras que se pode fazer também no momento que a gente está vivendo hoje. Nesse processo que eu apelidei de um jogo rouba-monte, tá? Que eu faço uma coisa aqui, boto uma carta, pego um monte aqui, o outro pega, que está a briga judicial dos processos, impeachment, não impeachment, isso e aquilo e tal, tá? Essa situação essa ganância pela propriedade do recurso acaba potencializando, acaba cortando a possibilidade da outra fala e, ao mesmo tempo, tem que manter esse fluxo. Claro. Nós saímos do bloco anterior. 3 pontinhos que eu parei no texto, que estava lembrando do texto, vai ser 30 segundos, tá? Sim. Do Carlos Eduardo Lins e Silva, que fala da comunicação alternativa e das brechas da comunicação, que é onde está a questão para a democratização da mídia. Nós, infelizmente, temos que ocupar e temos que fazer e produzimos isso nas brechas deixadas pelo grande fluxo. Uma vez que eu tenho que manter a telefonia, por exemplo, 24 horas funcionando, tá? Tem um período de ocupação. O restante é que sobra a brecha, e é aí que entra a comunicação alternativa, e é aí que hoje tem entrado nesse modelo capitalista, também é que tem entrado a diversidade. É uma coisa interessante, acho que juntando com esses pontos que nós estamos falando aqui, a sociedade brasileira ela nunca foi liberal, efetivamente. Ela foi uma sociedade reacionária, conservadora. E uma das coisas que agora a gente costumeiramente está falando de fascismo é porque pega alguns elementos, digamos, do fascismo, mas pega esses elementos para trazer à tona um sentimento que o Sérgio Buarque de Holanda já falava, daquela questão de que nós somos cordiais, ele estava querendo dizer que nós somos passionais, dessa coisa ainda de não compreender que uma nação, para ser desenvolvida, ela não pode ser só desenvolvida no plano industrial ou econômico, ela tem que passar pelo plano cultural. Nesse sentido, a gente começa a ver que nós não chegamos nem ao welfare state norte-americano. Nós estamos dentro de um sistema que ainda procura trazer dentro do modelo capitalista o alcance para toda a população, ao acesso a essas coisas. A gente nem isso conseguiu alcançar ainda. E mal conseguimos alcançar, ressurge esse sentimento. Agora, é interessante que o sentimento fascista ele não surge porque uma pessoa ou outra, um deputado, isso... Porque esses deputados sempre falaram a mesma coisa, mas a população, ou parte da população, começa a enxergar diferente isso. Quer dizer, o Hitler nunca mudou uma vírgula do que ele disse em 23 e 33, mas os votos dele aumentaram. O que mudou nesse ínterim? A crise do sistema. O colapso do capitalismo europeu favoreceu o crescimento do nazismo. E o colapso das crises pós a queda das torres tem favorecido discursos fundamentalistas do Ocidente e discursos fundamentalistas do Oriente. Nesse sentido, no caso brasileiro, como ele não está enquadrado nesse embate, e vai aparecer no viés da política, do acesso à comunicação, à cultura, que não é só o capital, enfim, de valor, mas é o capital cultural, né, que o Bourdieu dizia, e a população não consegue. E aí vem esse ressentimento, que no discurso muitas vezes as pessoas ficam ressentidas porque fizeram algum tipo de sacrifício baseado num discurso pré-construído e olham para outras tentando alcançar alguma coisa mínima para a sua sobrevivência em um outro caminho. Então há um ressentimento e diante do ressentimento fica mais fácil tu provocar a pessoa a não conversar. A falta e a pobreza do diálogo. Porque quem tem uma postura hoje que a gente está apelidando aqui de fascista é aquela pessoa que não quer dialogar, sob hipótese alguma. Porque dialogar vai provocar dúvidas nas certezas que ela já tem pré-construídas, mas que ela ainda não elaborou filosoficamente. E, portanto, se eu fizer muitas perguntas, ela vai entrar numa nova crise.
E entrando nessa crise, ela vai descobrir... E ela vai se sentir sem o chão. O chão dela vai sumir, porque vai questionar as próprias assertivas que tem e por aí, não quero ficar em dúvida. Exato. E que contexto é esse que a gente vive? É um contexto perigoso? É um contexto de que também se está tendo uma outra consciência? Porque são muito polarizados, né? A gente percebe, assim, os discursos se polarizando. De um lado, assim, que se tem realmente uma intolerância muito grande, mas também, isso que o professor falava, essas brechas também estão mais visíveis. Eu achei interessante o que o Marcelo comentou sobre a população, né? De mudar, aderir a um discurso que já existia. Nós, Brasil, fomos, apesar de não sermos ainda liberais, né, a gente foi colocado numa sociedade de mercado, né, e as pessoas estão consumindo, e talvez consumindo sem um preparo intelectual, cultural, para lidar com esses materiais, né, e financeiro. A rede social é um exemplo disso, né, que teoricamente deveria aumentar os espaços de relação, quando na verdade ela acaba reduzindo essa perspectiva de diálogo, né? Se a gente usar o Facebook como exemplo, né? Lá a gente tem os amigos que a gente escolhe, a gente curte as páginas que a gente escolhe, a gente reproduz na nossa linha do tempo o nosso próprio pensamento. E ali você vai reler aquilo que, entre aspas, você já sabe, e você vai continuar tendo as suas certezas e não vai abrir perspectiva para dialogar com o outro, com o diferente. Né, de aumento de relações. Sem contar que também Facebook e essas, hoje que a gente está falando de mídias digitais, elas são acessadas apenas por 15% da população. Sim. Apesar de todos os dispositivos. Então, que democratização que é essa? E que possibilidade da construção de um discurso fascista, totalitário, por esta minoria que está nos 15% e que aproveita, apesar de tudo, aproveita as brechas, né, para fazer, é eficiente e tal, sim, mas acaba ficando sob domínio de 15%. E aí se constitui essa dualidade, quando na realidade isso é mais perigoso, porque a principal forma de combater esse tipo de discurso, eu acho que é a leitura e debate e aprofundamento do debate, sem sombra de dúvida. E inclusive constituindo opiniões distintas, mas a partir do aprofundamento do debate, não da ausência dele, né? Não do estabelecimento de uma barreira. E a partir do momento que tu tem isso, em algum momento a sociedade tem quer dizer, ela não, pelo menos 2, 3 gerações, elas ficaram abaixo de uma construção política, do entendimento de quais são os mecanismos políticos, que a política não é apenas o voto, que existem outras formas de atuação. Ela ficou nesse sentido, faltou esses dispositivos para 2, 3 gerações. E nós continuamos na sociedade brasileira mantendo uma espécie de cristianismo, misturar o cristianismo com a votação. Ou seja, eu vou eleger alguém que vai resolver os problemas. Quando na realidade tu não pode pensar exatamente nesse... E as pessoas continuam fazendo esse movimento. O que ocorre? Você não resolve as coisas dessa maneira e logo você abandona aquilo que você votou ou supostamente troca. E o abandono disso é aproveitado de uma forma eficiente para dizer abandone a política. Como se política e a corrupção fossem coisas praticamente iguais. Como se politicagem não fosse uma derivação importante para ser estudada. Como se a política inteira fosse suja. E como se a política inteira, mesmo que fosse suja, não tivesse participação dos próprios brasileiros. Então abandone a política. No momento que você abandona a política, por mais difícil que ela seja, você está abandonando o aprofundamento do debate. E só para fechar o meu raciocínio aí, via de regra, você vai abandonar os discursos e os projetos e as leis aprovadas no pós-48 com a ONU, com a questão dos direitos do homem e da cidadania, com a Constituição de 88. Por quê? Porque se eu defender acesso à terra, porque se eu defender acesso a determinado bem, eu estou do lado de A ou B. Sim. Isso é perigoso, porque na realidade não tem absolutamente nada a ver com uma coisa ou outra. E aí tem o agravamento da própria Constituição da Constituição. Nossa primeira Constituição, segunda, terceira, quarta e até a décima, me parece que é a 10ª edição, majoritariamente composta por legisladores
que tem formação no campo do direito. Não tenho nada contra, não é isso. Mas não tem pluralidade. Sim, sim. E aí fica esse sistema político onde você tem uma representação que deveria ser de maioria, não tem, porque um tiririca leva 20 junto com ele. Sim, exatamente. E aí, que qualidade que a gente vai ter nesse debate? E se abandonou a concepção de política como a discussão pelo bem comum para uma concepção político-partidária, que é o que ele comentou, né? É verdade. E é necessário, o nosso desafio é abrir o espaço para discussão, e discussão não enquanto uma disputa por argumentos, mas sim por algo que deva construir, né? Que possamos melhorar, que possamos desenvolver. E jamais de forma pessoalizada, né? Não diz respeito a mim enquanto pessoa, mas eu enquanto cidadão. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Muito acabou. Eu queria muito agradecer, Mas Vinda. não bateu o sino ainda, professora. Professoral, um sino é outro, é um sino metafórico. Mas assim, obrigada pela vinda, viu, professor Álvaro? Obrigada pela vinda do professor Marcelo, obrigado ao Lucas também. Acho que as discussões, elas sempre acontecem no sentido de tentar aprofundar mesmo. Acho que é um momento bem importante nesse sentido e a gente está sempre aberto enquanto casa, enquanto mídia também, fazendo cada um a sua tem parte. essa brecha aqui, né? Ainda bem. Vamos ocupá-la. Obrigada mais uma vez pela vida de vocês. O programa Teorema de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar com certeza numa próxima ocasião, com mais algum assunto, para que a gente possa realmente buscar cada vez mais um aprofundamento de consciência e mentalidade. Até a próxima.